Algo realmente chocante acaba de ser revelado sobre o misterioso objeto interestelar Three Eye Atlas. Cientistas descobriram recentemente algo tão incomum que os levou a examinar mais de perto, especialmente porque ele está se aproximando da Terra e de Júpiter. Novos dados revelam que a superfície do Three Eye Atlas não se parece em nada com a superfície de um cometa ou asteroide normal que já vimos antes. Conseguimos inferir a composição da superfície deste objeto usando um espectrógrafo infravermelho. Portanto, pode haver algo mais a impulsioná-lo. De acordo com um novo estudo publicado em 31 de outubro de 2025 e relatado em artigos de notícias em 3 de novembro de 2025, os cientistas descobriram que o Three Eye Atlas tem uma crosta externa profunda, com espessura entre 15 e 20 metros. E aqui está a reviravolta. A crosta externa é completamente diferente do interior do objeto. Isso significa que o exterior e o interior não correspondem. A composição química dessa camada externa não foi alterada pelo desgaste normal do espaço ou pelo aquecimento. Então, os cientistas estão a perguntar: como essa crosta se formou? Ela foi criada naturalmente ou algo estranho, talvez até artificial? Pode ter acontecido com ela? Para entender o que está a acontecer, alguns pesquisadores publicaram novos artigos sugerindo que o Three Eye Atlas vem viajando pela nossa galáxia há bilhões de anos. É um objeto enorme, pesando cerca de 33 bilhões de toneladas. E durante sua longa jornada pelo espaço interestelar, ele teria sido bombardeado por radiação cósmica por um tempo incrivelmente longo. Por causa disso, os materiais gelados originais, como o monóxido de carbono, podem ter se transformado lentamente em substâncias mais estáveis ou menos voláteis, como o dióxido de carbono. E isso poderia explicar por que a superfície e o interior parecem tão diferentes. A camada externa irradiada não se assemelha mais ao material original do seu sistema estelar natal. As descobertas indicam que os gases ejetados à medida que se aproximava do Sol se originaram dessa camada externa alterada. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Alguns cientistas estão a apresentar ideias radicais. Eles acreditam que o 3 Atlas não é um objeto natural e que a sua superfície alterada é uma forte evidência disso. A propósito, por que eles pensam assim? Bem, é porque a superfície externa parece ter uma composição química que se encaixa na ideia de um revestimento industrial. Algo que normalmente associamos à tecnologia, não à natureza. O facto de a camada externa ser tão diferente do material do núcleo reforça essa ideia. Cientistas já detectaram sinais de que níquel e cianeto estão a ser liberados do objeto. Esses elementos podem ser o resultado de um processo químico envolvendo um composto chamado tetracarbonol de níquel, uma substância que geralmente é produzida em ambientes industriais na Terra. Em resumo, essa descoberta abriu duas grandes possibilidades. Ou a superfície do Atlas de Três Olhos foi alterada por processos cósmicos naturais ao longo de bilhões de anos, ou talvez algo incomum, talvez até mesmo antinatural, tenha acontecido com esse objeto. E é aqui que as coisas ficam ainda mais surpreendentes. Os cientistas afirmam agora que esta superfície alterada do Three Eye Atlas começou a apresentar um comportamento inesperado ao passar muito perto do Sol recentemente. Novos dados provenientes de vários observatórios em todo o mundo mostraram que o Three Eye Atlas começou a brilhar muito mais do que o esperado quando atingiu o seu periélio. Normalmente, um cometa brilha gradualmente à medida que a luz solar aquece a sua superfície gelada. Mas este fez algo muito invulgar. Em vez de seguir o padrão previsto, o brilho do Three Eye Atlas subiu repentinamente para cerca de magnitude 9, o que é muito mais brilhante do que os cientistas haviam calculado anteriormente. Esse aumento repentino não fazia parte de nenhum modelo esperado. Aqui está uma coincidência chocante. Logo após o Three Eye Atlas ter feito a sua aproximação mais próxima do Sol, os cientistas registraram uma poderosa erupção solar em 3 de novembro. Na verdade, eles confirmaram que foi a erupção solar mais forte observada desde julho deste ano. A descoberta mais emocionante sobre o Three Eye Atlas é que os cientistas encontraram sinais claros de que ele não está se movendo exatamente
como a gravidade prevê. Em termos simples, além da atração da gravidade do Sol, algo mais parece estar a dar-lhe um impulso minúsculo, mas mensurável. Esse efeito é conhecido como aceleração não gravitacional e chamou a atenção dos astrônomos de todo o mundo. Foi descoberto um desvio de 4 segundos de arco na ascensão reta em relação à trajetória esperada, o que é estatisticamente significativo. Eu calculei, dado o nível de aceleração que eles inferiram, que foi relatado no site do Laboratório de Propulsão a Jato para o 3i Atlas, que isso corresponde à evaporação de cerca de 1/6 da massa do objeto para lhe dar esse tipo de impulso. O impulso extra é extremamente pequeno, mas ainda assim grande o suficiente para fazer diferença em cálculos orbitais precisos. Os cientistas dizem que a causa exata dessa aceleração não gravitacional ainda não é totalmente compreendida. A explicação mais provável é a desgaseificação, um processo em que o calor do Sol faz com que o gelo preso dentro de um cometa se vaporize e libere gás. Esses gases que escapam agem como pequenos propulsores, dando ao objeto um pequeno impulso na direção oposta. Quando olharmos para o 3i Atlas depois que ele sair do esconderijo atrás do Sol, o que deve acontecer dentro de 1 ou 2 semanas, se for um cometa natural, deveremos ver uma nuvem de gás muito brilhante e enorme, e talvez até mesmo uma cauda cometária extremamente brilhante ao seu redor. Se não virmos isso, a questão é: o que o impulsionou? Bem, além de tudo isso, os cientistas notaram outra coisa muito estranha. O 3i Atlas parece mais azul nas imagens do coronógrafo. Isso significa que a luz proveniente do objeto contém mais comprimentos de onda azuis e menos luz vermelha do que a luz solar normal. Em termos simples, o seu equilíbrio de cores está desviado para o azul, o que sugere que o Atlas 3 parece estar a emitir a sua própria luz, possivelmente a partir de gases que são libertados à medida que se aproxima do Sol. Os cientistas dizem que nunca viram este tipo de comportamento antes, nem mesmo em cometas que vêm dos confins da nuvem de Oort. De acordo com o professor Avi Loeb, a NASA tem algumas das imagens mais nítidas do 3i Atlas captadas pela câmera de alta resolução a bordo do orbitador de Marte. Até agora, essas imagens detalhadas não foram tornadas públicas. Isto levantou uma grande questão. A NASA está a esconder algo sobre o 3i Atlas? Ou é simplesmente uma questão de esperar que a análise oficial dos dados seja concluída antes de divulgar as suas descobertas? Seja qual for o motivo, a falta de resposta da NASA só aumenta o mistério em torno de um objeto já intrigante. Para aumentar ainda mais o mistério, antes de 2017, nunca tínhamos detectado um único objeto interestelar. Mas, em menos de uma década, já avistamos 3. 1 Mua, 2 I Borisov e agora 3 I Atlas. Será apenas uma coincidência ou esses visitantes sempre passaram por aqui e só agora temos a tecnologia sensível o suficiente para detectá-los? Recentemente, o professor Avi Loeb dividiu todas as observações incomuns sobre o 3i Atlas em 2 categorias principais. Na primeira categoria, ele listou as anomalias que podem ser explicadas com mais dados no futuro. Estas incluem coisas como o seu tamanho, a estranha anticauda, um jato frontal de luz solar dispersa, que é cerca de 10 vezes mais longo do que largo, e aponta para o Sol, a sua composição química incomum e a sua forte polarização negativa da luz. Na segunda categoria, ele colocou as anomalias que podem permanecer intrigantes para sempre. Estas incluem o fato de que a trajetória do 3i Atlas está alinhada com o plano eclíptico, o mesmo plano plano onde todos os planetas orbitam o Sol em apenas 5 graus. Outro detalhe estranho é que a hora de chegada deste objeto interestelar parece ter sido perfeitamente sincronizada para passar perto de Marte, Vênus e Júpiter. Ainda mais misterioso é o fato de a direção de onde o objeto chegou estar alinhada a menos de 9 graus do famoso sinal WOW, detectado em 15 de agosto de 1977, que alguns cientistas chegaram a pensar que poderia ser uma mensagem de uma fonte extraterrestre. O professor Lowe argumentou que aqueles que insistem veementemente que o 3i Atlas é apenas um cometa comum formado naturalmente
devem ser responsabilizados por explicar todas essas coincidências incomuns por meio de processos puramente naturais. Depois de passar por Júpiter, o Three-Eye Atlas continuará a afastar-se do Sol, seguindo uma trajetória hiperbólica que o levará até aos limites exteriores do nosso sistema solar. Por hoje é tudo. Não se esqueça de conferir a nossa nova camiseta do objeto interestelar 3EA Atlas. Se gostar, compre uma para apoiar o canal. Tenha um ótimo dia e obrigado por assistir.